Um grande alívio. Bom, galera, antes de soltar a aula aqui do professor, que me falou o nome dele já de cara, eu vou dizer o seguinte. O que é mais importante saber sobre o pânico, sobre a síndrome do pânico, que a síndrome do pânico é um sintoma de alguma patologia e ela tem cura. Depressão muitas vezes não, ansiedade muitas vezes vai te acompanhar para o resto da vida, mas síndrome do pânico, ataque de pânico, tem cura. Não existe uma pessoa que, se fizer o tratamento, não tenha cura. Tá? Então vamos ouvir um pouquinho aqui sobre o funcionamento do estado de pânico. Medo e ansiedade no nosso cérebro. Nós vamos falar disso nesse vídeo de hoje. Eu vou mostrar aonde que a ansiedade e o medo atuam no nosso sistema nervoso e como as medicações agem, em que região os nossos treinamentos também são efetivos para modificar esse circuito. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e médico aqui do Centro Ibirapuera de Neurociência. Eu vou tentar mostrar de uma forma muito simples, como que a neurociência hoje entende esse mecanismo do medo e da ansiedade, que é um pouco diferente do que era esse entendimento há uns anos atrás. Para isso, eu vou usar algumas imagens do estudo de um professor chamado Joseph Ledoux, da Universidade de Nova York. Então, a primeira imagem que eu quero mostrar para vocês, para a gente começar a conversar, é essa imagem que vai aparecer na tela, desse cérebro, O que a gente consegue ver nessa imagem? Imagina que nós temos uma ameaça, que é essa bolinha vermelha. Essa bolinha vermelha, essa ameaça, ela vai ser recebida pelo nosso cérebro através do nosso córtex visual, que é aqui na parte de trás do cérebro, Que vocês podem ver aí nesse desenho. Uma vez que essa parte vê a ameaça, ela vai mandar duas mensagens. Uma mensagem para a amígdala, que está aparentando aí com essa bolinha um pouquinho verde no meio, e outra mensagem lá para frente. A amígdala cerebral, ela vai mandar uma mensagem lá para as nossas glândulas suprarrenais para produzir noradrenalina, que é o hormônio do medo, que vai levar a uma taquicardia, respiração ofegante, músculo tenso, a mão suando, nós vamos ficar com a musculatura inquieta, com a atenção voltada no ambiente. Então tem essa descarga adrenérgica devido a essa ativação da amígdala. Antigamente, a amígdala era considerada o centro do medo. Por quê? Porque muitos estudos, tanto em humanos quanto em animais, mostravam que quem tinha uma lesão na região da amígdala não tinha essa resposta física adrenérgica frente ao perigo. Mas o que a gente começou a observar? Que mesmo as pessoas que não tinham essa resposta adrenérgica com a amígdala lesionada, elas continuavam sentindo medo. Por quê? Porque a sensação, a nossa consciência do medo não está na amígdala. A amígdala tem a ver com a resposta física do medo. A nossa consciência do medo está nessa setinha lá na frente, que é no nosso córtex pré-frontal. Tanto na parte medial quanto na parte lateral dele. O que essa parte faz? Ela dá o julgamento, a explicação, o significado para aquele medo. Vai buscar memórias, tanto memórias antigas quanto memórias recentes, sobre aquela ameaça, e a gente vai dando sentido para aquilo, com base no que a gente já viveu e com base na nossa expectativa para o futuro. E isso pode tanto inibir essa resposta de medo, falar, não, isso daí não é uma ameaça muito importante, ou fazer com que essa ameaça, que é pequenininha, cresça do tamanho de significado. Então essa região é onde o ser humano percebe o medo. Então, só para entender, a amígdala é a resposta física e essa parte pré-frontal é o significado, o julgamento, as memórias que nós temos em relação à ameaça, tanto a ameaça clara quanto a ameaça incerta.
Então, onde que age, né? Então, agora eu vou mostrar essas duas imagens para você, ó, só para lembrar. Antigamente, né, se acreditava que a amígdala era o centro do medo. Então, tinha ameaça, ativava a amígdala, como vocês podem ver, e a amígdala levava essa resposta defensiva aí, que é adrenérgica. Hoje em dia, tem esse entendimento de dois processos. Medo, isso leva à ativação da amígdala, que é a resposta física, e essa ativação do córtex pré-frontal, que é o significado que a gente dá para o medo, né? Tanto a nossa expectativa, a nossa apreensão, nossas preocupações, quanto vem aquelas memórias antigas. A gente soma isso e pode inibir ou fazer com que o medo, a ansiedade aumente. Aonde que age cada um dos nossos tratamentos, né? Então, os antidepressivos serotoninérgicos, que são as medicações mais indicadas para quadros ansiosos, eles agem nesse circuito aqui, basicamente da amígdala, diminuindo a resposta física, o sintoma físico, frente a ameaças, tanto ameaças objetivas, né, na questão do medo, quanto ameaças incertas, na questão da ansiedade. E os outros tratamentos vão agir o quê? Treinando o nosso córtex pré-frontal para poder inibir isso, para poder ter uma resposta de relaxamento e fazer com que o cérebro naturalmente tenha um antídoto para a ansiedade. E aí quais os treinamentos, né? Aqueles que a gente sempre fala, mas só para recapitular: terapia, técnicas cognitivo-comportamentais, técnicas de exercícios de relaxamento, técnicas de mindfulness, exercício físico, algumas alterações alimentares também vão atuar nessa remodelação da neuroplasticidade cerebral, relacionado a conexões pessoais. Então tudo isso tem o poder de modificar essa estrutura do córtex pré-frontal e o cérebro mesmo aprendendo a inibir esse circuito de ansiedade. Então o antidepressivo ele serve para facilitar esse treino, mas esse treinamento ele sempre é importante para um quadro ansioso. Ok? Bom, então espero que vocês tenham entendido, gostado do vídeo, né? E qualquer dúvida, eu peço que vocês deixem os seus comentários aqui embaixo. Não esqueçam de deixar o seu like. Se vocês não se inscreveram, se inscrevam aqui no canal para acompanhar vários vídeos que nós vamos ter sobre neurociência, sobre comportamento. Ok? Bom, vou ficando por aqui. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Gostaram do Marco Abud? Show de bola, né? Show de bola. Muito bom, né? O cara explica muito bem. Olha só. Primeira coisa que a gente tem que entender e poder explicar é o mecanismo automatizado do pânico. Quando a gente consegue demonstrar o mecanismo automatizado do pânico, a pessoa sai do estado de se sentir uma galinha, um rato, um frouxo, um fraco, uma pessoa deplorável. Porque um dos maiores problemas do pânico é o paradoxo. Eu já tive síndrome do pânico. A minha aconteceu por volta dos 21 aos 24 anos. E eu lembro bem até o motivo que desencadeou. E eu lembro que quando eu sentia qualquer ofegância, até por uma atividade física, já vinha a memória do estado de pânico. E aí eu ficava com medo de ter o medo, do medo de ter o pânico, com pânico do pânico. Aí você entra no estado paradoxal. É o circuito vicioso. É o sistema retroalimentado. É como se a gente pudesse comer, excretar comida, pegar a excreção, comer de novo, excretar a comida, sabe? Fica retroalimentado. Bom, vamos lá. Vamos ver algumas denominações aqui, ó. Aqui fala
que em algum momento da vida a gente vai ter eventos causadores, processos estressores, certo? Isso é impossível que não tenha. É importante saber que existe uma ansiedade produtiva, que é uma ansiedade, por exemplo, quem já participou de algum evento esportivo sabe que até um certo limite é necessário ter uma ansiedade, porque se você pegar um atleta, colocar ele em relaxamento profundo e chegar para o atleta e falar assim, fulano, é a sua prova, e ele for para a prova, vai ser o pior desempenho da vida dele. Ele tem que estar num estado de ansiedade, porque é como se o organismo fosse se preparando para a batalha. Então, há uma necessidade fisiológica benéfica para a ansiedade também. Bom, agora vamos ao pânico. Tipos de ansiedade. Agorafobia é uma ansiedade intensa que desencadeia uma resposta de pânico, geralmente associado com espaços abertos. O início da agorafobia é normalmente entre as idades 18 e 35 anos. Uma das razões que pode causar uma ansiedade no final da puberdade é a transição do estado infanto-juvenil. É a criança que se torna adulta de uma hora para outra, e essa carga de responsabilidade pode gerar um estado estressor de ansiedade. O transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, é o mais comum diagnosticado e, geralmente, afeta jovens e adultos. Embora os sentimentos de ansiedade sejam normais, as pessoas com TAG têm dificuldade em controlá-los, de forma que limitam a sua vida diária. Pânico é uma resposta fisiológica, né, do corpo ao medo, estresse ou excitação. Os sintomas incluem coração batendo forte, sensação que vai desmaiar, suadeira, né, sudorese, tremedeira, náusea, dor no peito, parece que tem um elefante sentado no peito, desconforto na respiração e sentimento de que vai perder o controle. Vou pirar, ou vou desmaiar, ou vou cair, vai acontecer algo muito ruim. Fobia é um medo intenso e irracional de algo ou situação específica que faz com que a pessoa queira evitar de todo jeito. Uma característica da fobia é quando aquilo que se teme é algo que não tem o risco da forma como se teme. Por exemplo, fobia de uma barata, sendo que a barata não morde. Fobia, por exemplo, de uma borboleta, sendo que uma borboleta não faz nada. Transtorno de estresse pós-traumático, ou TEP. É uma reação a eventos altamente estressantes ou traumatizantes. As pessoas têm flashbacks, né, lembranças, né, com a regada de muita emoção, ataque de pânicos, pesadelos ou evitam situações que possam desencadear as lembranças do evento. O transtorno pós-traumático deixa a pessoa com uma sequela, se não tratar, para o resto da vida.
Transtorno obsessivo compulsivo, TOC, é caracterizado por sentimentos repetitivos, não desejados, intrusivos ou que tornam o indivíduo impulsionado a fazer algo para se livrar do pensamento obsessivo. Tá. Alguns sintomas, né? Repetindo, batimento cardíaco acelerado, né? Que é taquicardia, ou descompasso, né? Aquela sensação de que parece que o coração vai parar na boca. Aumenta a frequência respiratória, a pessoa fica respirando bem mais rápido que o normal. Fraqueza ou tensão muscular. Suor excessivo. Problemas gastrointestinais. Tontura, boca seca. A ansiedade também tem um impacto psicológico. A pessoa fica todo o tempo noiada, preocupada, acaba com o sono, acaba com a concentração da pessoa, a pessoa fica muito mais irritativa, depressão, né? A ansiedade causa depressão e perda da autoestima e da autoconfiança. Pode ser difícil quebrar esse ciclo, mas você pode aprender a lidar com a sua ansiedade para que ela não impeça você de aproveitar a vida. Tá. Aqui para frente não nos interessa. Então, galera, o que a gente pode fazer para quebrar uma TAG, um transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa que está vivendo um momento de síndrome do pânico? Primeiramente, a gente tem que fazer com que quebre esse sistema paradoxal. A medida ela tem que ser assim, de quebra de padrão da vida. Tem que se pensar numa estratégia que vai ter uma mudança rápida, tá? E muito importante no primeiro passo é que ela entenda que é algo fisiológico, que é algo automático, que a ansiedade é algo produtiva, que graças a esse mecanismo de ansiedade, que a raça humana existe até hoje, tá? Então é um mecanismo necessário, é que ele foge do controle. Diante disso, a gente vai começar a fazer as estratégias. Primeiramente, quando você ensina a pessoa a fazer uma quebra de padrão respiratório, exercícios de introspecção, mindfulness, auto-hipnose, ou até MBI, que é muito eficaz, que eu vou explicar o porquê numa próxima aula, você já tem uma quebra de padrão. Então, por exemplo, o cérebro está retroalimentando, né, aquele paradoxo da ansiedade. Eu tenho medo de ficar ansioso, então eu fico mais ansioso. Aí eu estando ansioso, eu fico preocupado com a minha ansiedade. Eu me torno mais ansioso. Aí o organismo fica acionando o sistema límbico direto. É muita noradrenalina, é muito cortisol, é muita química no meu corpo ali, sem conseguir gerenciar isso, pão, explode. Então a gente tem que quebrar esse protocolo, tem que quebrar esse ritmo. Um protocolo que tem sido muito, mas muito bom. É choque térmico na moçada. Tá? Então deixa eu ver se eu acho aqui alguma imagem legal.
André, professor, boa noite. Isso que você passou agora é uma apostila? Não, é um slide dessa aula. Ah, sim. Achei uma figurinha aqui em japonês, mas é a única coisa que eu achei. Vamos lá. Aqui a gente tem a pessoa, né, tomando um banho frio, depois na banheira quente, ou saindo para fora e tudo mais. Como a gente viu ontem, existem vários estudos que falam sobre a variação térmica. O que a variação térmica faz no cérebro? O cérebro, vou pegar uma imagem aqui do cérebro para nós. Peraí. O cérebro, ele está ligado a todo o sistema sensorial. Da mesma forma que o computador tem, nosso sistema nervoso tem também, que é assim, ele tem que ter uma hierarquia para atenção ao meio externo. Por exemplo, se você está parado e você ouve lá um barulhinho, mas você está prestando atenção numa imagem, há uma probabilidade de você não prestar atenção nesse barulho, tá? Porque a prioridade entre o som e a imagem para os cérebros que têm a capacidade de enxergar, né? O olho tem um poder de hierarquia maior do que o ouvido. Então é olho, em segundo, ouvido, em terceiro, tato, quarto, olfato, tá? Então, quando você dispara olhares, o teu cérebro ele foca toda a concentração. Deixa eu abrir aqui, ó. Então, vamos pegar aqui, ó. Então, a predominância é para os olhos. Tá? Essa área aqui fica ativa quando a gente está trabalhando com a visão. Tá. Ativa, vermelho. Quando eu estou trabalhando com a visão, eu tenho um acionamento do sistema occipital. Que ele manda tanto para cá, para fazer um julgamento do que está acontecendo, e para cá, se esse julgamento coincidir com algo que a gente julga perigoso. Aí automaticamente eu tenho um envio para baixo para fabricar lá na glândula suprarrenal a noradrenalina, tá? E aí esse ciclo ele fica vicioso, ele fica rodando.
Só que é o estado de ansiedade, não para. Uma pessoa que não está ansiosa, quando ela vê alguma situação que ameaça ela, passou algum tempo, esse ciclo para. E quando está ansioso, não para. A gente tem que fazer parar, de alguma maneira. Como que a gente vai fazer parar isso aqui? Dando uma demanda que vai obrigar. Aí você imagina, na pele, você estimular toda uma região sensorial com uma temperatura gelada. Aí o corpo, o sistema vegetativo que está aqui embaixo, ele vai ter que fazer o corpo criar uma adaptação instantânea para essa realidade de frio. Então o somato sensorial vai ativar. Aí essa região aqui vai ter que trabalhar bastante para mandar informação para o coração bater mais rápido, para a musculatura do corpo inteiro tremer, que é para gerar calor, para a pessoa não entrar num colapso, numa hipotermia. Aí isso acontece numa velocidade muito rápida. Aí depois vem a água quente. Aí a água quente dá aquela sensação de prazer no cérebro todo. Pronto, relaxa. Aí novamente, gelado. Nessa de gelo esquenta, gelo esquenta, gelo esquenta, acaba criando uma demanda para aquele ciclo parar. Entra pela visão, vai para o occipital, tô ferrado, jogo para frente, aqui julgo errado, dispara. Disparou, fiquei tenso, tô assustado. Volta para cá, dispara, volta para cá, fica nesse ciclo. Então, quando a gente tem a variação térmica, a gente cria um momento, meia hora, 3 vezes por dia, meia horinha, faz com que esse sistema pare. Aí a pessoa vai ter uma boa relaxada. Depois, tá? O MDI, que ele provoca o quê? Primeiramente, um foco da questão. Tá? Depois desse foco, estímulo sensorial bilateral. Hemisfério direito, esquerdo, hemisfério direito, esquerdo, hemisfério direito, esquerdo. Aí eu vou espalhando, ó, o pensamento repetitivo. Ó, vou espalhando, tá? Vou espalhando, o que eu consigo fazer com essa demanda? Quebrar aquele ciclo novamente. Aí, durante o exercício MDI, mais tempo que a gente tira a pessoa do paradoxo da ansiedade. Depois, tomar o paracetamol. Paracetamol, ele provoca um relaxamento muscular e ele age neutralizando a recaptação de neurotransmissores nessa região e nessa região. Também fazendo quebrar aquele ciclo vicioso. Então a gente vai ter o paracetamol para dar um alívio, 3 vezes ao dia, quente, frio, mais 3 vezes ao dia de MDI. Em 3 dias, essa pessoa sai do paradoxo. O resultado tem sido maravilhoso. Maravilhoso. Para finalizar, para depois abrir para as perguntas,
O importante é a gente perceber que quando nós estamos em um momento ruim, mentalmente falando, o nosso julgamento fica hipersensível, tá? Eu vou precisar. Primeiro, deixa eu ver se eu acho aqui a imagem, rapidinho. Depois eu vou precisar de um voluntário para me ajudar. Alguém que. Eu vou pedir a permissão para vocês, tá? De extrapolar um pouquinho aqui na imagem, mais para uma questão científica, didática. Vamos deixar um pouquinho a moral e os bons costumes de lado. Só para a gente poder fazer um experimento aqui, tá? Em nome da ciência. Rapidinho aqui. Deixa eu só pegar a imagem. Não tenho a imagem, mas será? Como que eu vou achar? Ah, não, acho que eu não tenho essa imagem mais. É uma imagem perfeita para mostrar. Deixa eu ver se eu acho aqui uma outra.
Bom, acho que eu achei uma aqui. Tá, gente. Então, posso contar com alguém como voluntário? Alguém que a religião permita ver certas coisas? Pode ser você, Vera? Eu vou precisar falar muito? Pode ser Não, eu você sim. só... Eu vou mostrar Ah, uma imagem e você vai ter que olhar essa imagem e me falar o que você está vendo. ah, Muito tá, pode rápido. Você ser. não Uhum, tá, pode parar para analisar muito, não. Você tem que tá só bem, me falar o que você está vendo nessa imagem. Me fala aí. tá bem. Tô vendo, parece um pênis aqui, um pênis ereto. Sim, parece, né? Mas na Só verdade é o parece. braço de uma criança que está atrás do cara na foto. Olha só o que a mente traz. Então isso é uma amostra que o que a gente enxerga não está nos olhos, tá? A gente enxerga de acordo com as nossas experiências. Então eu induzi o seu cérebro a pensar numa coisa que não é. Que não é, que não é. Eu falei, olha, preciso de alguém que a religião permita, tal. Já preparei você esperando alguma coisa voltada sei lá, pornografia, alguma coisa. E é o braço da criança que está De ali. uma criança, realmente. Parando para ver, dá para ver que é um braço agora. Mas na hora, pense rápido, a impressão é que é um Então pênis você ereto. entende que quando você está numa situação de um estresse, de uma coisa que vem contínua, que é aquele ciclo vicioso, a tendência de você estar preparado para tudo que você vê e enxergar ser algo que seja perigo iminente. E baseado nisso, que a gente vai tocar as nossas estratégias comportamentais para tirar a pessoa do pânico. Então, primeira coisa, trabalhar comportamental sem mexer com o passado, buscando estratégias. Exercícios que a gente estuda aqui, além desse protocolo que eu vou chamar de rescue, protocolo de resgate, né? Exercício MDI, paracetamol 3 vezes por dia, choque térmico 3 vezes por dia por 3 dias. Isso realmente tira a pessoa da crise, tá? Aí, a partir de agora, pergunta para quem quiser, estamos aí para responder. André, eu tenho uma pergunta. É a Cléria, boa noite, tudo bem? O que você viu naquela foto, Clélia? Então, como você induziu a gente a pensar isso, eu vi a mesma coisa também. Mas eu queria te perguntar se isso serve para tudo, quando você quiser induzir um pensamento de uma pessoa. Eu acho que é isso que está acontecendo. Um exemplo, né? Eu acho, não sei se eu estou errada. Igual, quem assiste, desculpa quem gosta, eu não estou falando que eu gosto ou que eu deixo de gostar. Quem assiste Rede Globo o dia inteiro, que vê aquelas coisas, você já vive o pânico, né? O medo o tempo inteiro. Então, é isso que acontece. Vamos supor, se você quer, sei lá, você pode induzir o paciente ou o seu cliente, sei lá, as coisas boas também, né? Você consegue trabalhar isso, não é só pro lado ruim, né? Uhum. Olha, para não chegar numa questão filosófica e nem política, mas a ideia da Rede Globo é essa. Uhum. Então faz sentido Sim, tipo, o que é eu... proposital, porque a forma como eles colocam porque existe uma linguagem subliminar. Eu posso dar uma notícia assim para você. Cléria, vai ter uma notícia boa para você. Aí eu vou. Eu já vou pensar em coisa boa, né? Aí você vai falar assim: o que foi? Eu vou para os Estados Unidos e vou parar de dar aula por um tempo. Aí você fala: pô, que legal, André, você vai para os Estados Unidos, você fica até animado. Aí Uhum. eu posso chegar para você e falar assim: tem uma péssima notícia. Aí você já fica toda apavorada.
e digo assim, eu vou para os Estados Unidos e eu vou parar de dar aula. Aí você já fica Então, a chateada. Entendi, é o notícia é a jeito que... mesma, entendeu? A notícia é a Uhum. mesma. Mas eu Só uso a uma forma de linguagem... você conduzir. Uhum. Exatamente. E isso você pode fazer no seu tratamento, né? Claro, com Fantástico. certeza. Com certeza. Olha, eu lembro que quando eu tive um ataque de asma pela primeira vez, que eu nem sabia que tinha asma, faz uns 4 anos, mais ou menos, e a hora que eu cheguei apavorado no hospital, eu dei de cara com um médico amigo. Ele Isso já simplesmente te... levou a mão no meu peito e falou assim, André, você está comigo, pode relaxar. Já melhorou na hora. Na hora, você encontra um médico amigo, põe a mão no teu peito, você está comigo, pode relaxar. Passou na hora, minha Já saturação foi sara, lá né? para... É, entendeu? Então é André, esse acolhimento. André, essa questão de interpretação, eu acho que vocês já viram, eu faço brincando às vezes com os clientes meus, as pessoas digo assim, fulano, pense que cor é a nuvem, a pessoa branco. Eu vou fazendo pergunta que só de branco. Aí eu digo, que cor? Não, a vaca bebe o quê? A pessoa diz, é leite. Aí ela disse, oxe, eu disse leite? Pois é, isso não é água? Isso é água. E por que eu disse leite? Que induziu, só eu falando branco, branco, Uhum. faço umas 5 perguntas. Que cor é a bandeira da paz? Branco, branco. Aí quando eu digo, a vaca bebe o quê? A pessoa diz, leite. Aí ela depois vai pensar, poxa, é algo que... É uma questão que o cérebro ele dá continuidade a uma sequência que tá mais fácil para ele, não querer gastar energia para pensar, entendeu? Mas você ia perguntar mais alguma coisa, Clélia? Não, eu acho que eu ia falar, não sei, eu ia falar alguma coisa, mas eu não lembro mais. Eu acho que eu ia falar alguma coisa do, porque você falou da questão do quente e frio, de banho de contraste, né? Uhum, A gente usa isso muito em tratamento, né? uhum, E você explicando dessa forma, eu tive uma outra visão, uhum. porque o banho de contraste, a gente trabalha vasodilatação e vasoconstrição na área da físio, a gente aprendeu assim. Sim, Mas eu achei sim. fantástica a explicação cerebral, porque eu posso explicar isso também para os meus pacientes. É fantástico, Uhum. fantástico. Ele tem um fator, o gelo tem um fator analgésico, né? Analgésico e o quente tem um fator de relaxamento. Uhum. O quente aumenta a circulação e o frio E o diminui a frio circulação. diminui. Uhum. Aí quando você faz o contraste, você tem um aumento e uma diminuição do fluxo sanguíneo. Você obriga a aumentar e diminuir, ou seja, você vai fazer com que o sangue alcance aquela região que está lesionada, que aumente o fluxo sanguíneo e também gera endorfina e cortisol, que é um anti-inflamatório e analgésico Fantástico. natural. Por isso que eu estou estudando bastante a parte esportiva, né? Porque eu tô com alguns pacientes lesionados de esporte Uhum, e eles incentivam, né, o banho gelado, tanto sim. para recuperação e também, aí eu estudando, o que eu descobri? Que, eu não lembro agora a palavra, né, André, mas dizem que abre uma, não é que abre, né, que estimula uma parte do cérebro que muitas pessoas que estão estudando, vamos supor, para vestibular ou para algum concurso público, diz que começa a fazer esses banhos gelados e que o raciocínio fica muito mais rápido, né? Sim. Tem alguns Fantástico. ganhos pelo seguinte, que existe uma questão da atividade sensorial geral, né? Tanto atividade física ou sensorial geral, que quando você quer descansar, recarregar as baterias do hipocampo, que é o que você está estudando, que está ali gerenciando memória. E o, o grupo de frente do cérebro lá, né, que é o Uhum. córtex pré-frontal, né, o CPF e o CCA,
Ele precisa descansar, ele precisa recarregar a bateria. Então, você trabalhando o sensorial, por uma questão de demanda, esse grupo de frente vai ficar relaxado por um tempo. Uhum. Ele descansa para poder ter a demanda e atender para o grupo do meio e o grupo de baixo do cérebro. Então, e outra, os neurotransmissores, eles aparecem sempre na atividade física e na variação térmica ou no estímulo sensorial. Uhum. A neuroestimulação por agulhas, que não chega a ser uma acupuntura, mas é uma prática da medicina, os médicos aplicam lá na coluna, onde aplica hack, né, para dar anestesia, e joga uma frequência elétrica que bloqueia, a pessoa fica anestesiada por um tempo. Para quê? Porque quando você tem uma dor constante, essa dor pode ser emocional ou física, o cérebro ele fica numa rede, numa circuitaria neural, formando aquela conexão, e mesmo que não exista mais processo inflamatório, nem uma lesão mecânica pressionando alguma coisa, a dor continua. A dor fica crônica, porque é uma dor neurológica, já não é mais uma resposta fisiológica, e sim uma dor neurológica. Então, a neuroestimulação por agulha, ela dá uma hack natural, né, que não é um psicotrópico, um psicofármaco para dar anestesia, e que quebra esse padrão dessa dor. E aí é um tratamento com uma eficácia muito grande para tirar a dor crônica, que é aquela dor que já é uma dor fantasma, ela não existe mais. Entendeu? A acupuntura tem esse fator também. A acupuntura... Agora, tem muita coisa da acupuntura que é fantástico, sabe? Eu apliquei um dia desse um pontinho aqui na minha orelha, só um. Cara, você não consegue saber se é sugestão ou se é funcionamento mesmo. Mas o resultado é coisa impressionante. É imediato, né? Imediato. Nossa. Imediato. Seja Se você o que for, conseguir pegar o muito bom. ponto, se você conseguir pegar o ponto certinho, é imediato, imediato. E deixa eu te falar galera, uma coisa. pode falar. É a última coisa, peraí. Pode falar. Na questão do banho gelado e tal, com essas pesquisas que eu estava fazendo, estavam falando até da oxidação flavonoide, que é uma ação antioxidante, que diz que dá rejuvenescimento facial, rejuvenescimento no corpo inteiro. Quem bem souber os benefícios do banho, né? Diz que fazem até novas sinapses, André. Nossa, achei fantástico. Não, olha, é coisa que, assim, a farmácia, o desenvolvimento do fármaco foi uma coisa muito ruim para a humanidade, pelo seguinte: esqueceu os seus tratamentos tradicionais. Naturais, né? Naturais, Agora está tendo um resgate dos tratamentos naturais. Mas a sauna é uma prática, milhões de anos antes de Cristo. Tá? E os resultados são fantásticos, Fantástico. Na Coreia do Sul, eles têm spa, que é um spa que é impressionante. O cara chega no spa, ele tem crioterapia, ele tem sauna a vapor, com choque térmico em banheira climatizada, porque o choque térmico do chuveiro é ruim, da banheira é bem melhor, não dá falta de ar. Aí o cara faz uma drenagem no corpo inteiro com jato de água, principalmente homem, que vai muito nesses espaços. E para finalizar, solteiro vai para uma massagem para ter uma ejaculação, e casado vai para
para fazer um twister para ter um efeito laxativo para cagar tudo que está no intestino. Uhum. Aí você fala assim, pô, mas provocar uma diarreia, não sei o quê. É uma tradição da Coreia do Sul fazer essa limpeza intestinal pelo menos uma vez por mês. Aí você fala assim, o que pode mudar na vida deles? Vai ver a incidência de câncer intestinal na Coreia, quase zero. Quase zero, verdade. Entendeu? Então Tanto que eles. tem estudos, tantos que tem estudos, né? Em cima disso. Fantástico. Então é isso aí. É um espaço que o E você cara fica imagina lá. isso para um paciente com problema psiquiátricos, psicológicos, se você conseguir trabalhar isso, o resultado é imediato. Então, Fantástico, André. agora, Obrigada. nada. Alguém tem mais perguntas? André Thiago. Ah, Thiago. Na prática, André, eu entendi a parte do, do, do banho quente e banho frio e tal, a questão do Tilenol também, mas o MBI, como é que ele se dá nesse esquema, André? Ele é através de relaxamento e através de estímulo bilateral. Estimular o hemisfério direito e esquerdo, direito e esquerdo, direito e esquerdo, direito e esquerdo. Esse estímulo sensorial bilateral, hora direita, hora esquerda, hora direita, hora esquerda, rápido, ele tem um fator que ele quebra o paradoxo do sistema límbico e também aumenta a serotonina e tem um fator de pegar um pensamento, sabe? Uma coisa que está... Por exemplo, você acabou de brigar com uma pessoa. Tem pessoas que é como eu, que não é hipertenso, mas tem uma resposta fisiológica muito sensível à adrenalina. Então, a hora que eu acabei de ficar nervoso, minha pressão vai parar lá em cima. Aí antes eu tinha que correr para o hospital, coisa e tal. Hoje eu faço MDI. O MDI, ele dessensibiliza a minha emoção na hora. Eu termino o processo, que demora de 15 a 20 minutos, é como se fosse o outro dia. Sabe quando você briga com alguém, que você dorme outro dia, a ideia da briga se torna bem mais tranquila, fica mais Verdade. assim. É um processo que acontece na hora. Entendeu? Então a pressão já baixa, você fica sossegado, você perde aquela raiva. É aquele lance que quando você olha para o lado direito, você fala o lado esquerdo, e quando você olha para o lado esquerdo, você fala o lado direito. É uma maneira de Tentando... você estimular bilateralmente os dois hemisférios, mais o relaxamento e mais outros fatores. A gente vai ter um dia de treinamento sobre o MDI, eu vou explicar certinho. Tá bom. A ferramenta vai ser bem bacana. Aqui também para explicar agora demanda mudar bastante foco aqui. Tá, tranquilo. Mas Obrigado. você vai ver que o negócio é maravilhoso. Uhum. Fechou, obrigado. E aí, galera, mais perguntas sobre ansiedade, estresse, pânico, agorafobia? Alguém que já passou por síndrome do pânico, só de lembrar, se sentiu mal aí ou não? Tomara que não, né? André Jorge. Oi. Eu tive, como eu te falei, eu até achei que era pânico, mas foi constatado que era agorafobia. E o que, assim, foi como tirar com a mão na época, foi a paroxetina, né? Eu te falei. Uhum. Foi muito rápido, sabe? Foi assim, uma coisa que, como se tivesse tirado com a mão. Aí eu pergunto, foi apenas a medicação? Porque eu
Eu não me lembro de ter mudado algum O ideal é essa ligação entre, como Marco Abud falou, médico, é você ter o psicofármaco com a terapia. O psicofármaco, ele resolve o problema na hora, mas ele não muda o problema, tá? Ele é um paliativo. Todo remédio, o nome remédio significa remediar, tá? O remédio serve para tirar a pessoa daquele sofrimento. A terapia tem a capacidade de alterar o problema. O remédio só de remediar o problema. Então, um depende do outro. A terapia precisa que a pessoa esteja medicada para que ajude o processo terapêutico. E se a pessoa quer sarar, ela vai precisar de remediar o sintoma e de alterar o estado. Então, tem que ter essas duas coisas. Só a terapia nem sempre funciona. E agora, esse protocolo de 3 dias, a gente só faz esse protocolo indicado para aquela pessoa que está aguardando a consulta médica. Porque muitas vezes, quando você vai num posto de saúde ou num pronto-socorro, quem vai te atender não é psiquiatra e nem neurologista. Vai ser um clínico geral, provavelmente um residente. Então, ele vai dar o que está no alcance dele ali. E aí ele vai encaminhar você para a especialidade. Aí vai demorar um tempo para você ser atendido pelo especialista. Aí a gente aplica esse protocolo para te ajudar a pessoa a ter o tempo necessário para chegar no médico. Aí depois que o médico medicar, ele conclui o diagnóstico, passa para o terapeuta, e o terapeuta continua o tratamento. Sempre, mas sempre passando pelo médico primeiro. Isso seria o politicamente correto, o juridicamente correto e uma questão de responsabilidade também, né? Queria falar alguma coisa, Neninhos? Queria, André. Assim, na verdade, duas coisas bem rapidinho. A primeira em algum momento das nossas aulas, assim, você vai falar alguma coisa a respeito de transtorno bipolar? Ontem eu expliquei o que ele é, mas a gente pode fazer uma aula só sobre isso. Ah, entendi. E a segunda pergunta em cima disso, ele não tem cura. A terapia é bastante eficaz, junto com os medicamentos, com os fármacos, no caso? Ah, sim. A terapia é maravilhosa porque ela... Primeiro que, para poder ter um diagnóstico bem tranquilo do transtorno de humor bipolar, tem que ser um diagnóstico medicamentoso. Sim. A pessoa tem que tomar, por exemplo, carbolítio, fazer o tratamento, porque o antidepressivo comum para o bipolar, ele dá um efeito contrário. Nossa. Então, são antidepressivos específicos com lítio. Quando encaixa, aí dá para tranquilamente falar, bipolar. Tá? Aí o bipolar, em algum momento, você consegue trabalhar técnicas psicanalíticas, em algum momento, o mais indicado é comportamental puro, em algum momento dá para fazer terapia com ferramentas de neuroreprocessamento. Ah, entendi. Mas é interessante que você consegue auxiliar aquela pessoa a ter um conhecimento melhor, para quando ela entrar na fase de euforia, ela não surtar, né? Porque na fase de euforia já... Chegou ao extremo, né? Sim. Não, já vi situação assim, ó. O cara tá com euforia, tá fudido, tá todo estourado, passa perto de uma concessionária
e amarra um crédito lá num carro de 300 mil reais. Jesus. Sabe? Compra um carro que não podia ter. Tava Nossa. surtada naquela euforia toda. Faz esse tipo de coisa. Mulher que gasta tudo. Homem que trai a mulher nesse momento. É porque tem uns, acho que esse transtorno ele tá voltado à questão violência, né? A pessoa surta, fica violento. E nem sempre um caso, como você disse, uma pessoa passa Olha, funcionário comprou um há carro. uma proximidade muito grande entre o transtorno de personalidade borderline com o transtorno de humor bipolar. O bipolar, ele não tem transtorno na sua personalidade. Porém, Sim. o borderline é bipolar. Entendeu? O borderline, Sim. ele é bipolar. O bipolar não é borderline. Nem todo... Quer dizer, todos os borders são bipolar. São bipolares. Sim, São, entendi. são, todos eles. Mas não é a doença que tem que ser tratada como transtorno de humor bipolar. É uma doença que tem que ser tratada como borderline, que infelizmente é muito, mas muito, muito, muito mais grave do que o bipolar. Você pode casar com uma mulher bipolar, tranquilo. Se ela fizer terapia, tomar um medicamento, é uma pessoa maravilhosa. Sim. Agora, borderline, você tem que correr. Se você quiser se manter vivo, quiser ter a família inteira, cara, corre Em de ambos os um casos não tem borderline. cura. Não tem cura borderline e muito se aproxima muito do transtorno com traço antissocial, psicopático, entendeu? Sim. Nossa, Esses gente, é caras grave, hein? que não aceitam a separação, que vai e mata a mulher, Sim. é tudo borderline. Nossa, Essas gente. mulheres que enfiam o carro em cima do homem, de ciúme, é tudo Ciúme. borderline. Transtorno também. É borderline, O bipolar não, dificilmente ele vai Não chega a esse matar ponto. alguém, ou se matar, entendeu? Sim. Entendi. Beleza, Você conhece obrigado, algum André. borderline, não? Não, tem uma pessoa que me procurou para ver se eu posso ajudar ela, tem transtorno bipolar. Ela passou no psiquiatra, ela toma um remédio, inclusive você falou agora eu esqueci o nome também, porque o nome dele é meio complicado. Lítio? Isso, ela toma esse medicamento. Uhum. Ela tem 23 anos, 26 anos, ela é desde os 15 que ela tem esse transtorno, então assim, mas há uns 5 anos já mais ou menos que ela tá bem normal, já não tem tido crise nem nada. Ela me procurou, né, sabe que eu estudo psicanálise, o que eu posso ajudar ela, Você alguma tem a mesma coisa assim. diferença do borderline pro bipolar? Um borderline, ela no momento dela de euforia, vamos supor que ela sempre te respeitou como pessoa, como profissional, com todo o respeito, carinho, autoridade, tudo bonitinho. Sim. Ela pode estar no pico de euforia dela, ela não vai mudar esse comportamento com você. Entendi. Já o borderline, se é uma mulher borderline, ela pode encasquetar que naquela sessão você vai precisar transar com ela, a todo custo. Jesus. Sério? É. A Nossa, coisa é bem pega diferente. pesado, cara. Viu? É bem diferente mesmo então, viu, André? É. Bem Ou ela diferente. pode encasquetar que, putz, você tem que matar meu terapeuta. Aí complicou, hein? Jesus, corrida essa Ó, profissão. pela ordem da abertura, acho que é Giovânia, depois o Snoopy. Beleza, André, obrigado mais uma vez. Nada. Manda aí, Giovânia. André, eu conversei com uma pessoa que tem a síndrome do borderline e ele é o oposto disso. Ele dorme muito, dorme quase o dia todo e ele não tem muitas escolhas. Assim, ele protela muito, ele só gosta de trabalhar. Ele vai para o trabalho, mas chega e não tem ânimo para nada. Aí ele foi diagnosticado assim, mas ele não é. O borderline é agressivo, ele é introvertido.
né? Mas Ele ele não já tem se ações. flagelou, tentou suicídio. Sim, e devido a traumas, ele perdeu a mãe, um irmão e um pai no mesmo ano. Um no começo do ano, no meio do ano e outro no final do ano. E Não, isso borderline, ele dificilmente ele vai se transformar a personalidade numa questão assim recente. Isso normalmente é entre os 0 e os 7 anos que pode gerar um transtorno de personalidade. Entendeu? Por exemplo, uma criança que viveu um momento tóxico, uma criança que foi muitas e muitas vezes abusada, entre os 0 e os 7 anos. Uma criança que passou por uma questão muito de estresse, assim, de sobrevivência. Então, há possibilidades de se transformar numa personalidade que fica entre a linha tênue, né? Que se chama borderline. Fica na linha. Fica pisando em cima da linha. Um pouquinho para lá, explode. Entendeu? Agora, por exemplo, com 15 anos morreu todo mundo da família dele. É mais provável que ele tenha se tornado um bipolar do que um borderline. Então tem que verificar esse diagnóstico para ver se tem sentido. Eu até achei meio suspeita o diagnóstico dele. Eu comentei que se ele fazia tratamento há mais tempo com essa pessoa, eu achei meio precipitado. Olha, tem um caso bem clássico aqui da sociedade, que está lá no canal do YouTube, da nossa colega, da Suzy. O filho dela era diagnosticado com borderline até os 30 anos. Aí eu recebi uma iluminação divina conversando com o menino. Na hora eu senti que ele era Asperger. Aí foi pro diagnóstico, confirmou. E era tratado como borderline, um rapaz síndrome de Asperger. Tem que tomar muito cuidado com esse diagnóstico. Para diagnosticar borderline é complicado, porque o meu cunhado, eu tenho certeza que ele é. Ele está internado de novo na clínica. E mesmo assim, o médico não joga o CID borderline para ele. O médico fala que acha que mas não joga no laudo CID de borderline, porque é uma coisa tão complexa para diagnosticar que fica na suspeita, sabe? Agora, alguém afirmar assim, ó, você é borderline. Normalmente, todo borderline tem uma pulsão destrutiva absurda. Esse meu cunhado mesmo, na juventude dele, ele saía para brigar, ele arrebentava tudo. Ele sempre levou para esse lado da espiritualidade, né? Falando que era encosto, possessão, né? E eu tenho certeza que ele é borderline. Porque não quer saber de tratamento, não responde a nada. Normalmente, o borderline ele não vai procurar ajuda, sabe? O borderline, ele se acha o cara. É mais fácil ele ajudar a Giovanni do que a Giovanni ajudar ele. Aquele que vai todo humildezinho, falar, ai, Giovanni, me ajuda. Putz, muito difícil ser um borderline. André, então, pelo que você está falando, ele foi realmente. Eu tinha essa suspeita que ele foi diagnosticado errado. Pelo que você está falando, agora eu tenho certeza que ele foi realmente cometer um erro de falar isso com ele. Só que ele Porque é uma acredita que tem. condenação violenta, sabe? E como ajudar nesse caso, então? Eu teria que ajudar ele ao contrário, falar, não, peraí, vamos fazer mais exames, né? Olha, Vamos se consultar com uma outra pessoa, quando que vamos dar uma você se estudada forma aqui em psicologia? junto. Quando que você se forma em psicologia? Eu me formo ano que vem. Olha, se você já tivesse com seu CRP na mão, você teria autoridade para modificar esse diagnóstico, até mais do que o psiquiatra. Porque a atribuição do psicólogo aqui no Brasil, se você olhar
a lei, né, que rege o Conselho Federal de Psicologia, é exatamente essa, é dar laudo de sanidade mental, diagnóstico de transtorno mental e capacitação. Então você estaria capacitada para peitar o psiquiatra e falar, não, esse cara não é. Até por uma questão legal, até poder dar laudo, sabe, juridicamente com efeito. Que infelizmente o psicanalista, que não é psicólogo, não pode. Infelizmente ou felizmente, tal. Não pode. Entendi. Mas testes, né? O próprio do Jeffrey Young ajuda muito, o questionário dele, alguns testes com desenho, algumas dinâmicas, né, que você faz, assim, né? Então, tem vários testes que dá para aplicar e ter certeza desse diagnóstico. Mas é um diagnóstico difícil. Agora, uma coisa é certa. Tem coisa que a pessoa, se tiver, pode ser que não seja, mas se não tiver, dificilmente é. Se não tiver essa função destrutiva, inconsequente, não é borderline. Não, eu penso que seja mais um quadro depressivo na questão dos traumas, né, de família, e ainda teve uma separação logo em seguida, e ainda teve outro agravante, que ele está perdendo a visão. Ele só tem 43 anos, e segundo o oftalmologista, ele está perdendo